Conduta familiar. Você consegue ter noção que a nossa casa é o primeiro ambiente de aprendizado dos nossos filhos? Será que o nosso casamento, a nossa família está bem estruturada para passar os ensinamentos para essas crianças? Como funciona a conduta familiar? Por exemplo, só um detalhe bem simples, com a tecnologia. Qual o limite dos pais? Até que ponto olhar o celular do filho invadir a privacidade dele? Será que isso existe? Nós vamos abordar vários aspectos dessa relação, sempre pautado pelo estudo bíblico, é claro, aquilo que a Bíblia, a nossa regra de fé e prática diz e como nós devemos então, a partir disso, pautar os nossos relacionamentos familiares, como deve ser a nossa conduta familiar. Esse é o tema do Consulta ao Doutor Temas Bíblicos de hoje, que já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a programação da HIT, é isso mesmo, estamos começando mais uma edição do Consulta ao Doutor Temas Bíblicos, hoje para falar de um assunto até certo ponto bem delicado, que é a nossa conduta familiar. Talvez assim o título, o tema do programa fique bem abrangente, mas nós vamos falar principalmente da relação pais e filhos e da relação pais com pais, afinal de contas é a base da nossa família, da estrutura e depois de todos os relacionamentos também. E é super atual e interessante porque isso vai ajudar você a basear todos os seus passos e condutas, não só dentro do casamento, mas também na educação dos filhos. E talvez em algum ponto do debate a gente chegue a questionar aquela afirmação, ou nem tanto uma afirmação, às vezes até uma controvérsia, de que todo filho de crente é crentinho. Será? Será que nós temos dado esse exemplo também? Bom, nós vamos discutir isso e muitos outros assuntos, recebendo aqui em nossos estúdios o pastor Gilson Biondo, que gentilmente atendeu o nosso convite e vai aqui bater esse papo com a gente nessa noite. Pastor Gilson, muito obrigado, reservar um tempinho ali na sua agenda e fazer essa visitinha aqui nos nossos estúdios. Eu queria desejar uma excelente noite para todo mundo. Eliezer, é um prazer estar aqui, fazer parte desse tão importante programa, que tem levado grandes informações, que tem trazido mais conhecimento para as pessoas. Hoje tem muita informação, o duro é transformar isso em conhecimento. Então é muito importante transformar toda essa informação em conhecimento e fazer parte disso, ou poder contribuir um pouquinho, para mim é uma alegria muito grande. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. Pastor Gilson, a gente que agradece e a ideia é essa, que você aí em casa fique atento, se possível tome nota, guarde os questionamentos, porque você com certeza vai aprender demais e aquilo que o pastor acabou de falar. Não só absorver, mas colocar tudo isso em prática. Vamos entrar no nosso bate-papo aqui, pastor Gilson. Eu sei que a gente, às vezes quer fugir um pouquinho desse assunto, mas falar de conduta familiar e de estrutura familiar, principalmente na sociedade hoje, é primordial. Diante de tanta notícia que a gente vê e assiste nos telejornais, a gente percebe que essa estrutura basilar da sociedade ela está um tanto desestruturada. A gente pode definir assim? Pode sim. Hoje nós temos um problema muito sério com educação. As famílias elas perderam um pouquinho do tato e a tecnologia influenciou muito para que isso acontecesse. Então, aquela ideia de que, parece até clichê, é clichê, mas é uma grande verdade. Aquilo que era para aproximar os que estavam distantes, fez isso com muita eficiência, mas separou aqueles que estavam perto. Então hoje você tem uma desestrutura familiar por conta de milhares de tarefas e sobrecargas que às vezes não consegue acompanhar. Então você vê uma família cada vez mais distante e dentro dessa chamada conduta familiar, você percebe que os pais não sabem o que fazer, os filhos não têm mais referência e aí virou uma bagunça generalizada. Pastor, nós vamos mostrar um material que o irmão trouxe aqui, mas antes eu queria que o irmão falasse um pouquinho da sua formação. O fato de ser pastor já credencia a lidar com famílias, com problemas, com aconselhamento. Tudo isso vem na base da formação pastoral também e a experiência do dia a dia acaba dando também condição de aconselhar as pessoas. Mas além disso, o irmão tem outras formações e um trabalho bem bacana no conselho tutelar.
Queria que o irmão explicasse um pouquinho para a gente e falasse um pouquinho desse trabalho também, que com certeza dá um peso muito maior à sua palavra e traz também muito conhecimento. Imagino que a experiência com esse trabalho cresceu muito e acabou agregando muito ao trabalho do irmão também na questão do pastorado. Zé, é muito bacana porque o conhecimento, como eu disse, a informação tem aos baldes. Imagina que uma criança hoje de 4, 5 anos de idade tem muito mais informação do que Einstein teve em toda a sua vida, né? Imagina Paulo com uma ferramenta chamada Google hoje, como é que era isso? Eu lembro que há 15 anos atrás, para você criar um sermão, você tinha que pegar manual de Halley, um dicionário bíblico. Eu tenho uma enciclopédia de 13 volumes grandes, né, que Champlin fez. Para mim é uma relíquia e eu amo demais. 2, 3 Bíblias. Hoje tudo é muito rápido. A informação é muito rápida. Então, eu consegui fazer com que essa experiência viesse, mas alguma coisa que aconteceu naturalmente. Eu fiz administração de empresas, depois não usei muito, mas você usa no dia a dia. Me apaixonei pela Bíblia, aí me formei, fiz bacharelado. Depois disso as coisas aconteceram também, ainda caminharam naturalmente, porque você é um pouco psicólogo, na psicologia pastoral você acaba trabalhando as famílias, tentando entender como é que funciona esse mundo por diversos problemas, e você percebe que os problemas de casais são praticamente os mesmos, acontecem em todos os lares, praticamente os mesmos problemas. Uns vão saber lidar com isso, outros vão ter mais dificuldade. Até porque envolve vaidade, ego, envolve um monte de coisa que precisa ser levado em consideração. Tem alguns que não conseguem passar por cima de algumas coisas. Então a psicanálise me ajudou muito, porque eu achava que eu tinha que entender um pouco mais do psiquê. Depois eu me apaixonei por criança e fui... Então hoje eu faço minha pós em psicopedagogia, até para conseguir entender um pouco melhor esse mundo e até no ensino e educação da criança. O Conselho Tutelar aconteceu por uma necessidade da cidade, e eu era vice-presidente do Conselho de Pastores, e aí me convidaram para fazer parte disso. O Conselho Tutelar não é uma indicação do Executivo, nem do Legislativo, e não tem nada a ver com o Judiciário. É uma eleição que acontece, vai acontecer no ano que vem novamente, uma gestão de 4 anos. Não é um voto obrigatório, mas tem uma importância muito grande. O Conselho Tutelar ele foi criado para zelar pelo direito da criança e do adolescente. Quais são esses direitos? Direito à saúde, à educação, à cultura, à convivência familiar e comunitária. São muitos direitos, o que muitas pessoas não sabem. Para que serve o Conselho Tutelar? E aí você pega uma família que está em estado de vulnerabilidade, que precisa de alimento, que está em uma família fragilizada, que tem uma criança, recorra ao Conselho Tutelar. Por exemplo, imagina o seguinte, que você precisa de uma vaga na creche, muitas mães estão precisando disso. Uma vaga na escola, uma transferência, procure o Conselho Tutelar. Ele vai fazer um comunicado com a Secretaria de Educação, se ainda for negado o direito desta criança, que é o direito à educação, porque tem gente que fala assim, mas a mãe não faz nada, ela não trabalha, tem outras mães que estão fora. O direito não é da mãe, é da criança. Então você vai até a Defensoria Pública judicializar essa causa para poder abrir uma vaga, porque é um direito da criança. Na saúde, por exemplo, já fica a dica. Você vai lá no especialista médico, principalmente as meninas que precisam de exames periódicos. Chega lá, não tem um especialista, não tem um exame, precisa de um remédio, qualquer coisa do gênero. O que você faz? Vá até o Conselho Tutelar, diga que você precisa que seja efetivado o direito dessa criança, desse adolescente. Eles vão fazer um comunicado à Secretaria de Saúde para poder efetivar. Quer seja um remédio, um especialista, um exame, uma cirurgia, qualquer coisa que seja, criança e adolescente é prioritário. Então, tudo isso para mim, este gabinete, tantas coisas que aconteceram dentro do Conselho Tutelar, do que eu presenciei, me deu muitos subsídios, muita experiência em relação à família. E aí, então, eu consegui ajudar muitas pessoas e isso desenvolveu, até fiz outros trabalhos em relação a isso. Pastor, muito bom. A gente vai falar muito sobre a questão das crianças também, que tem muito a ver com esse trabalho do Conselho Tutelar, mas tudo isso é base desse trabalho aqui da questão quando fala do casamento. Sem essa base aqui, não tem a criança, ou não tem uma criança com uma educação saudável, né, com todos esses direitos que a gente acabou de tratar agora.
Queria que o irmão falasse um pouquinho desse trabalho aqui, que eu imagino que é a base, né, o pilar aí para sustentar depois os outros trabalhos que nós vamos mostrar aqui também. Eliezer, você disse tudo agora. É assim, se você quiser uma sociedade forte, né? Nós estamos falando aqui para cristãos. Se você quiser uma igreja forte, você precisa fazer um investimento em família. Mas para ter uma família forte, você precisa fazer um investimento no casal. E aí, de ver tantas dificuldades, eu escrevi esse livro chamado Sim, é Possível Ser Feliz no Casamento, que não é baseado na minha história, no meu testemunho, mas é baseado na palavra de Deus, para dar a importância que se deve ao casamento, onde muitas famílias hoje não sabem como cuidar da sua família, não sabe como cuidar do seu casamento, e tudo isso começa pelo casal. Se você não tratar o casal, se você não tratar o casamento com a importância que se deve, você nunca vai ter uma família forte. E hoje você vê os reflexos dos filhos, por exemplo, você encontra alguém que está lá dizendo assim, poxa vida, eu não sei o que aconteceu, o meu filho está com 16 anos, eu encontro muito isso, me ajuda, pastor, ele está nas drogas agora, eu não sei o que fazer. Isso aconteceu da noite para o dia? Uma pessoa que sai da igreja, sai da noite para o dia, acordei hoje e não quero mais ir para a igreja. Uma pessoa que de repente, um adolescente que encontrou ele nas drogas, aconteceu da noite para o dia? Um casamento que termina, por exemplo, aconteceu da noite para o dia? Não. Eu tenho um amigo que, até é engraçado essa história, uma vez ele chegou para mim e falou assim, Gilson, ele estava mal, pensa, um cara mal. Ele tinha terminado o relacionamento e tal. Ele chegou para mim e falou assim, a gente começou a brigar e tal, mas por que foi? Ele falou assim, eu gosto de comer melancia com a colher, eu vou tirando os pedaços de melancia e vou, né? E ela não gosta, ela gosta que corta. Aí eu fiquei olhando pra ele e tal, eu falei, de verdade, você acha que foi por causa da melancia? Você acha que o seu relacionamento acabou por causa de uma melancia? Não, meu amigo, isso foi só assim, o pretexto de tudo, a gota d'água que transbordou tudo. Então, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, e esse livro foi feito justamente para tratar esses casais. Hoje eu palestro, no ano passado eu fiz 150 palestras para criança, adolescente, família, casais, entre todos, igrejas, ONGs, associações, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, em todos os lugares que tem a oportunidade de falar sobre família, sobre casal. Então você percebe que não é só o cristão que precisa disso, ou não é só as pessoas da sociedade que precisam entender que o casal precisa ser forte, mas também o cristão precisa entender. Porque às vezes a gente tem tempo para tudo nessa vida, mas não tem tempo para a nossa família. Então é muito importante que se faça à vista, é muito importante que olhe para a sua situação, para o casal, para poder fazer a família forte. Pastor, é interessante o comentário, principalmente esse, né, de que muitas vezes o cristão, ele tem essa noção de que a família precisa ser forte, mas ele acha que a dele não precisa de nada, né, assim, de tratamento ou de ser cuidada. E a pergunta que me veio à mente ouvindo o comentário do irmão é exatamente isso. Como estruturar, por exemplo, porque às vezes os pais pensam muito nos filhos, mas daí ele deixa o casamento um pouco de lado, porque acha que agora eu tenho que ensinar meu filho, agora eu tenho que educar, agora eu tenho que cuidar dele e tudo mais, e acaba deixando o casamento de lado. Isso acaba atrapalhando na própria educação, porque daí a atenção do casal já é outra, o diálogo já não existe, às vezes começa a entrar naquela questão de o pai manda isso, mas a mãe manda aquilo, aí já acaba conflitando na questão do diálogo entre os pais, e os filhos acabam percebendo isso. Aí, então eu peço para minha mãe que minha mãe é mais boazinha, meu pai é mais rígido. Essa preocupação com os filhos acaba deixando um pouco a preocupação com o casamento de lado? Isso acontece muito? Automaticamente, quando o casal tem filhos, quando chega o primeiro filho ou vem o segundo filho, o segundo já é mais difícil, né? Eliezer, pensa só, vamos imaginar, não vamos nem falar da vida prática hoje, porque se você for falar de família hoje, você tem que perguntar que tipo de família nós estamos falando. Tá. Certo? Certo. Mas vamos nos atentar à família tradicional, que é o que a gente luta e vai lutar a vida toda, né? Mas assim, a família mudou muito. E mesmo antes, ainda falando da família tradicional, do tempo da década de 80, sei lá, de uma coisa assim que era um pouco mais sólida, não tinha tanta tecnologia, não tinha tantos intrusos nessa coisa toda, você já tinha um problema. Porque imagina só, a mulher que fica em casa, por que eu falo de família diferente?
Tem a mulher que fica em casa, tem a mulher que vai trabalhar. E hoje você tem, assim, tipo um depósito de crianças, que não tinha na década de 80. Você coloca uma criança hoje, 6h30, a perua passa 6 horas da manhã, leva a criança para a escola, vai ficar até 7 horas da noite, essa criança volta para casa e ela não tem muito convívio com a família, porque ela está super cansada, estressada, enfim. O homem, ele trabalha, ou a mulher que fica em casa, de repente assim, tipo, ele chegou cansado, a mulher está em casa, e aí a criança ainda está super hiperativa, ela quer e tem a necessidade de brincar com o pai, ou um tempo de qualidade também com a mãe. Enfim, o que nós temos que fazer? Fazer com que essas crianças tenham os deveres acompanhados pelos pais. Você tem que depois dar atenção para essa criança, dar banho, alimentar, colocá-la para dormir, e depois então, isso vai acontecer 11h30, meia-noite, 11 horas, depende muito da rotina daquela família. Então você vai dar atenção para a esposa, que tem talvez 22 mil palavras que não conversou com ninguém para despejar sobre você. E você tem que dar atenção para a esposa porque você tem um problema. Se você não der atenção para ela, você tem um casamento fragilizado. Porque a comunicação é tudo, o diálogo é tudo. E às vezes você não faz esse enfrentamento, você tem um problema. E aí, o que acontece? A criança é uma esponja, ela absorve tudo e ela está percebendo. E de repente ela quer atenção. Chegou o segundo filho, você tem mais problema ainda. Aí você fala assim, poxa, o casal não tem uma relação de diálogo, não tem uma relação, não tem uma conexão, talvez de um tempo para os dois, eles não namoram mais, eles não têm mais tempo para confidências, cumplicidade, coisas de casais. E aí então você começa a ter um problema. Por quê? Porque a atenção, um bebê pequeno, a mãe, os beijos que era do marido são agora direcionados para os filhos pequenos. O carinho e a atenção que era aquele que começou a andar é para o filho pequeno. Então vai deixando de lado. Obviamente, o homem, ele dá um espaço para que a mulher tenha essa fase com a criança, porque a criança precisa desses cuidados. Mas precisa ter muita atenção. Porque hoje, 50%, 50% das crianças que nascerem hoje terão seus pais separados em menos de 10 anos. 50% das crianças que nascerem hoje terão seus pais separados em menos de 10 anos. Por quê? Porque os casais não estão olhando para si mesmo, não estão olhando para essa intimidade. E aí você tem uma separação e isso acontece gradativamente. Sem você perceber, você começa a despejar irritação, você começa a despejar críticas e assim vai. Pastor, eu fiz essa pergunta, né, do cuidado com os filhos, até para apresentar aqui o material do irmão, porque eu já ouvi muito o pessoal falar assim, nasceu o filho, nasce o pai e nasce a mãe junto. Então, a ideia é, você não precisa se preparar muito, porque quando o bebê chegar, aí vai nascer o pai junto com ele. Mas pela nossa conversa aqui rápida, que eu percebi que não é muito isso daí não. Esse material aqui, Escola de Pais, que eu vou mostrar agora aqui, fala um pouquinho sobre isso também, pastor. Qual é a ideia desse material que, é um lançamento exclusivo aqui do Temas Bíblicos, aqui em primeira mão. Em primeiríssima mão. O público está vendo pela primeira vez. Interior, buscar os livros para poder fazer o programa aqui. Então, está vendo pela primeira vez. Com toda a experiência que eu venho tendo, eu vejo que quem precisa estar aprendendo são os pais. Porque essa sua colocação, Eliezer, é muito bacana. Assim, tipo, quando nasceu o filho, nasce automaticamente um pai e uma mãe. Não é bem assim. Porque tem muita gente que casa e não quer ser esposo, não quer ser esposa. Tem muita gente que quer ter filhos, mas não quer ser pai. Porque exige muito trabalho, exige muita paciência, muita dedicação. Você vai abrir mão de toda a sua vida para você cuidar agora do pequeno. E aí tem pais que fazem tudo errado e vai tentar resolver na base do dinheiro, da compensação, tantas coisas que não vai conseguir se adequar. Por isso que a minha fala vamos falar de família, mas que tipo de família nós estamos falando? Porque essa família pós-moderna tem muito o que aprender. E é muito bacana. E eu acho que o mais legal, pastor, assim, ter muito o que aprender, eu acho algo bom. Desde que você esteja disposto a isso. E talvez, eu acho que essa é a grande questão e o que acaba pegando na nossa sociedade. As pessoas acham que já sabem de tudo. Ou então, não é que já sabem de tudo, mas que cada um tem a sua verdade, né?
Dizem que essa que é a ideologia da sociedade pós-moderna. Inclusive até inventaram um termo aí, que eu não sei se é muito recente, mas eu ouvi recentemente, que é a pós-verdade. Ou seja, você fala uma coisa, mas você já tem que estar pronto para dizer que ela não é uma verdade, que existe outra verdade em cima dessa. É algo, coisa de maluco, de filósofo, né, que fica trabalhando com isso. Mas eu não sei, a nossa sociedade está pronta para aprender? Os pais estão prontos para aprender a serem pais, maridos? Que os pais são mais ativos. É muito legal. Os pais, os homens. Homens são mais ativos, eles estão mais participativos. Você não via isso antigamente? Inclusive, eu ia comentar, contribuir com exatamente com isso, porque às vezes o que parece é assim, eu sou assim porque meus pais eram assim, eu aprendi assim, é assim que eu vou ficar, assim que é o certo. Meu pai me criou assim, eu vou criar meu filho assim. Isso muda um pouquinho, né? Muda muito, totalmente o contexto, né? Porque você vê que nos tempos antigos tudo era meio resolvido assim. Todo mundo tinha medo. Tipo, o pai chegou, o pai chegou. Aí, todo mundo comportado. Tinha medo do pai quando o pai chegava. Hoje não, tipo, o pai chegou, aquela festa e tal. O que não pode, assim, tipo, tem só o fio da navalha nisso tudo. O que não pode escorregar é assim, seja amigo do seu filho, mas antes de tudo, acima de tudo, seja pai. Porque nessa confusão, a criança pode entender que amigo tudo pode. Tudo. Então, tá valendo, e meu pai é meu brother, a linguagem mais atualizada e tal. Mas pode gerar uma confusão. O que é muito legal hoje é que os pais realmente são ativos. Você vê os pais participativos, eles vão lá, trocam fralda, coisa que não acontecia antigamente. Eles dão mamadeira, eles pegam no colo, você vê ele passeando no shopping, você vê, é tudo assim, tem muitos pais, isso é muito legal, porque tem muitos pais que acordaram. O lance da independência, aquela coisa assim, tipo, vou fazer uma produção independente, que não tem nada a ver com o cristianismo, mas que muitas pessoas acabaram fazendo, às vezes não é nem por opção, porque aconteceu. Infelizmente, ninguém casa para sofrer, para ser infeliz, né? As pessoas casam para ser felizes e tal, mas às vezes não dá certo. Escolheu errado, as pessoas se transformaram, porque meio que se transformam no meio do caminho, né? E aí acontece que deu errado. Aí como lidar com isso? Por quê? Porque hoje a autoridade é pouco exercida, é mais autoritarismo. Então ficou aquela coisa assim, tiveram até que fazer uma lei chama Lei Menino Bernardo, para contenção de força contra a criança. Porque o Menino Bernardo, ele vai até o Conselho Tutelar, pede proteção, não aconteceu, e ele vai morrer, né, de uma força exagerada bom, enfim. Então criaram uma lei até para contenção de força. E tem gente que fala assim, é a lei da palmada, já deve ter ouvido isso, né? Com certeza. A lei da palmada, que não existe. A Bíblia ainda fala, olha, corrigir seu filho com vara e tal. Mas não é para você pegar a vara e arrebentar a criança, como você talvez sofreu. Eu estava fazendo uma palestra para melhor idade, aí teve uma senhorinha que disse assim, nossa, aconteceu um episódio comigo, gostei demais, porque eu aprendi naquela ocasião. Mas o que aconteceu com você? Compartilha com a gente. Aí ela disse assim, não, eu peguei um negócio numa quitanda, que chamava quitanda na época. E aí quando eu cheguei em casa, meu pai pegou, nossa, meu pai já me chamou na hora, colocou minha mão dentro de um pilão, meu. Paf, quebrou os dedos da criança. Quando ela era criança, ela falou, olha, uma coisa foi boa pra mim, eu nunca mais fiz. Eu falei, pelo amor de Deus, isso não é, né? Não pode ser bom, né? Não pode, impossível. Tudo depende do diálogo, alguma coisa que, não sei quando nós vamos entrar nesse assunto, mas o que a tecnologia tem tirado. Então você percebe que a relação hoje mudou muito, mas é muito legal quando os pais ou essas mães são muito participativos na vida do filho. A probabilidade dele mudar a sua conduta, evasão escolar, baixo rendimento, uso de drogas, nudes, bullying, essas coisas diminui muito. Por quê? Porque você tem diálogo. Então, essa família de hoje é bem complicada, porque ela está atenta a um monte de coisas que não é realmente a família. Muito bom. Acho que nós vamos precisar de mais ou menos umas 5 edições do Temas Bíblicos, pastor, para dar conta de tanto assunto que a gente tem para tratar quando o tema é família.
Bom, falando em várias edições, nós vamos dar uma respirada para você tentar absorver um pouquinho de tudo aquilo que foi falado, tá bom? Tomar um copinho de água, o intervalo é rápido, a gente vai, mas ó, rapidinho, o Temas Bíblicos está de volta. Ó, nada de mudar de canal, viu? Não adianta procurar não, o melhor do domingo à noite tá aqui na HIT, tá bom? A gente vai, mas daqui a pouquinho nós já estamos de volta. É com certeza o intervalo mais rápido da televisão brasileira. Eu avisei, já estamos de volta, tá vendo? Você tá aí na cozinha, pegando aquela água, corre, volta pra sala. Aliás, não precisa voltar pra sala não. Pode colocar no seu computador aí na cozinha ou no celular, assistindo ali pelo YouTube, tá vendo? A ferramenta da HIT te ajuda também nessa questão. Mas se você quiser reunir toda a família ali na sala... Aliás, eu já vou até começar esse bloco, pastor. Eu estava aqui fazendo a introdução, já me veio uma pergunta aqui. Recebendo aqui em nossos estúdios, né, pastor Gilson Biondo, que é pastor, psicanalista, escritor, trabalha com conselho tutelar e tem falado um pouquinho sobre tudo isso que ele adquiriu de experiência no decorrer dos anos, nessa questão de família. Televisão é um bom programa para a família? Por exemplo, hoje à noite, o pessoal assistindo ali o Consulta ao Dr. Temas Bíblicos, dá para reunir toda a família e assistir o programa? Para aprender um pouquinho mais? Ou a televisão é aquela questão que às vezes muita gente fala, principalmente antigamente, fica longe da televisão, só vai aprender coisa que não presta, não serve para nada. Meu Deus, hein? Se fosse assim. Não, e a gente viveu um tempo assim, né? Tipo, muito. Não, é do diabo, televisão muito, e tal. Muito tempo. Todas as ferramentas que existem, você pode usar para o bem e para o mal, né? Então, tipo assim, uma enxada você pode usar para fazer um grande plantio, como você pode usar para machucar alguém. A televisão é isso aí também. Você tem programações, tem canais que você vê até escorrer sangue na tela. Desculpe pelo sensacionalismo. Mas presta atenção, uma TV como a HIT, que chega praticamente no nosso mundão afora. Todas as pessoas do planeta têm a oportunidade de assistir pelos canais do YouTube e que as programações são muito legais e que vai agregar alguma coisa, que vai te ensinar alguma coisa. É o que eu disse, tem muita informação. O problema é transformar informação em conhecimento. E aí você assistir um programa como esse de hoje, senta lá com os filhos, aí o filho vai cutucar o pai, tá vendo, pai? Aí o pai cutuca o filho, tá vendo, você também? Porque tem muita coisa que a gente vai falar aqui Sim. que serve para os dois. E é uma via, né, claro. De duas mãos. Tanto saber ser filho como saber ser pai. Principalmente nessa questão do diálogo, né, pastor? O irmão no primeiro bloco falou bastante dessa questão do diálogo. E o diálogo é isso, é uma via de mão dupla. Para você ter um diálogo, os dois precisam falar. Não adianta só o pai impor. Aí não é diabo. Eu imagino que o irmão já ouviu muito isso, né? Nos aconselhamentos. Não, eu falo com meu filho, eu mando, e ele tem que obedecer. Mas aí não é diálogo, né? Aí não tem jeito. Então tem que ter essa conversa e talvez seja até aquele start, né? De repente é difícil, né, ter o diálogo, mas a família está toda reunida no sofá, aí já rola aquele olhar para um lado, para o outro, um cutuca. Talvez seja um bom começo. Esse início do diálogo é a parte mais difícil? Hoje é. Hoje nós temos uma individualidade muito grande. Vê só, eu tenho uma palestra chamada Família versus Tecnologia. E as pessoas me chamam para aplicar ela em diversos lugares, tanto em associações, ONG, igreja, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores de várias cidades, em todos os lugares. Eu faço roda de conversa, uma coisa assim que chama muita atenção. Por quê? Porque a família é aquela coisa tradicional aquilo que nós defendemos. Uhum. É aquela coisa tradicional que você vê que na década de 80 não precisava de dinheiro para ser feliz. A gente pegava rolamento velho nas oficinas com um pedaço de madeira, fala a verdade. A gente criava aquelas... fazia um carrinho de rolimã, cara. Quem não passou o dedo embaixo das rolimãs? Por exemplo, a geração de hoje não tem nem ideia do que é arrancar um tampão do dedo. É verdade. Isso era muito legal. Quer dizer, a gente era ativo. Exemplo, riscar uma amarelinha no chão. A maior parte dos pais conheceram isso. O pessoal, sei lá, os
O pessoal da trintão pra década de cima. 80, que nasceu na década de 80, ainda teve muito esse contato com a brincadeira de rua, né? Isso aí. Hoje você precisa matricular seu filho na academia para ele fazer brincadeira de rua. A academia oferece, porque em casa meu, não dá na rua, mas não tem mais como. Mas assim, você consegue levar em alguns lugares para poder fazer isso. Nós não precisávamos de dinheiro, a gente precisava de 2 latas, né? 2 latas, um cordão, e aí você fazia um sapato de robô, né? Você saía segurando e tal. Então a criatividade era muito legal e fazia interatividade. Automaticamente tinha relacionamentos. Então uma brincadeira de pega-pega, de esconde-esconde, etc. Tal, criava relacionamentos. As brincadeiras eram para relacionamento. Os jogos que essas empresas, né, que criaram na época, criava relacionamentos. Então, tipo assim, você tinha que fazer algumas brincadeiras, algumas coisas de tabuleiro, que dava relacionamento. E aí acabamos mudando. Só que quando se fala de tecnologia, Eliezer, a gente fala assim, tecnologia, a gente fala de... pensa logo em internet e celular. Mas não é só isso. Tem um trecho bíblico que diz assim, se o seu olho te fizer pecar, você arranca ele, melhor entrar com um só no céu do que com os 2 para o inferno. Igualmente, se sua mão te fizer pecar, arranca ela fora, melhor você entrar com uma mão no céu do que ir com as 2 para o inferno. Obviamente, o texto diz... literalmente? Não. Ele fala que é muito difícil você fazer algo e arrancar o pecado da sua vida. Mas eu não quero entrar em detalhe propriamente dito, histórico, profético, enfim. Eu só queria mostrar o seguinte, que naquela época, quando foi dito isso, era mais ou menos assim. Não tinha injeção nervosa. Então, machucou o dedo e seu dedo ficou ruim, gangrenou. Arranca. E agora é o seguinte, nós vamos ter que arrancar sua mão. Como é que era a cirurgia? Era assim, dar um chumaço de pano para você e dizer assim, cara, você tem tua mão. Eu vou serrar tua mão, vai doer bastante. Você vai gritar, morde esse pano que é o que vai resolver. Mas se nós não fizermos isso, você vai morrer. Você tem ideia do que é isso, não? Não dá nem para imaginar. Não vai imaginar. Agora eu vou entregar a minha idade. Eu sou de um tempo que a minha injeção era de vidro, era coletiva. Você vai lembrar disso aí quando colocava filo de crianças e aí vinha com aquela maquininha, aquela pistolinha injeção, né? Do revolvinho. Botava assim... Era a mesma agulha. Eu vou falar que eu não vou lembrar só para não entregar também. Não lembro não, pastor. Não, ele não tá lembro. com a barba pretinha, ele tá pintando, eu acho. Ô, pastor, mas sabe o que é engraçado? Todo mundo brigou muito por esse avanço tecnológico. A sociedade ansiava por isso. A gente até comentou aqui antes do programa começar, que a ideia da tecnologia era aproximar os distantes. Mas ela teve um veneno aí nesse meio aí que atrapalhou muito, que foi distanciar os próximos. Então hoje é muito comum, de repente até na frente da televisão, tá lá a família toda reunida num domingo ou durante a semana na frente da televisão, mas cada um no seu celular. Ou às vezes todo mundo no mesmo ambiente, mas cada um assistindo uma coisa no celular, no tablet, no computador. Como que a família vai transpor essa barreira e começar a agregar de novo? Porque o pastor citou muito bem, em anos anteriores, tudo girava em torno dessa proximidade. Era difícil você brincar sozinho. Era muito difícil. Todos os jogos de tabuleiro era para mais de um. As brincadeiras na rua você não fazia sozinho, você estava sempre com uma turma. Agora no celular, não. No celular você fica ali sozinho o tempo inteiro e se bobear você não precisa de ninguém do seu lado. Ou no máximo um amiguinho virtual, né? Um bichinho virtual que você tem que dar comida. Legal. Porque você não precisa nem mais de bicho de verdade. Você entregou a sua idade agora. Bichinho virtual. Que é isso, pastor? O senhor tá de maldade. Mas como é que é? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eliezer, a criança, ela não gosta de brincar? Ah, muito. Muito. Você acha que a criança quer ficar sozinha num celular, num tablet? Provavelmente querer não, né? Mas é uma ferramenta muito útil. Mas ela pais. quer aquilo? Não quer. Nós condicionamos isso. E cada vez menor, a gente enfia um celular na mão dessa criança. Pra quê que a gente faz isso? Pra aliviar a barra, né, dos pais. Tipo, me dá um tempinho de paz, de sossego. Sim. É tipo um cala-boca. E aí a gente faz isso e pega as crianças e fala o seguinte... bebê, pega isso aqui. O cara não sabe nem ler e escrever, cara. Ele bota a mão e instala, desinstala e brinca e faz o que você quiser. Tipo, ele faz coisas que você fica... que adultos não sabem fazer. E aí nós temos um lance que é o seguinte.
Pegaram uma criança de 2 anos, deram uma revista para ela, não sei se você viu isso aí. Aí deram uma revista para ela, a criança olhou a revista, a figura da revista, e começou a passar o dedo para ver se trocava a imagem. Quer dizer, tipo, essa aceleração da tecnologia, esse mundo virtualizado, essa coisa toda, ela é muito legal. Mas a gente que fez a coisa acontecer. Então, Tiago fala, Deus não tenta ninguém, o homem é tentado pela sua própria cobiça. Nós cobiçamos isso, nós quisemos isso, nós almejamos essa coisa que ficasse assim, que se tornasse isso. Você vê, eu tenho um bebê de 10 meses. Cara, eu já sabia de cor, agora eu tô afiadíssimo. Pode perguntar qualquer música da Galinha Pintadinha que eu canto para você. Mas é uma coisa que você fala assim, puxa, é interatividade com uma criança. O problema é saber até onde isso é bom e onde isso é ruim. Se você botar uma galinha pintadinha para uma criança de 1 ano e 2 meses e tal, ela vai ficar o dia inteiro ali. Se você colocar uma Netflix, um seriado para uma criança de 7 anos e deixar ela vai ficar ali. Só que ela não quer estar ali. Ela troca esse tempo, ela troca qualquer brincadeira eletrônica, videogame, internet e tal, por uma brincadeira bacana. Agora, tipo, não chame o seu filho para fazer uma coisa que seja chata ou de costume. Chamar ele para fazer os deveres de casa, da escola, para tomar banho, para comer, etc. Tal. Chame ele para fazer alguma coisa muito legal. Você vai ver que ele vai trocar esse tempo de interatividade virtual por um tempo real. A criança não se sente traída pelo tempo que você fica fora de casa. Ela se sente traída pelo tempo que você fica em casa, mas não lhe dá um tempo de qualidade. É difícil hoje os pais chegarem lá em casa, porque isso existe ainda, né? Para você que está assistindo, existe ainda. Vai lá naquela loja de tapete, compra um tapete com estradinha, com um carrinho, senta com o teu filho ali e faça uma interatividade com ele. Ainda que você dê 1 hora de tempo para ele, mas faça isso com qualidade. Você vai ver que essa criança vai crescer completamente diferente. Aí você pega hoje, são 2 coisas que eu julgo ser muito importante: paciência e tolerância. Hoje nós vivemos num mundo impaciente e intolerante, cheio de ansiedade e depressividade. Então essas crianças, esses adolescentes, hoje eu envio crianças com 3 anos de idade para um psicólogo. É muito difícil, entendeu? É muito difícil, pastor. E assim, pela fala do irmão, a gente percebe que parece que a engrenagem ela não funciona direito. Porque o irmão acabou de falar, dê um tempo de qualidade. Mas no primeiro bloco a gente já comentou que às vezes esse tempo de qualidade ele fica restrito lá às 10 horas da noite, que é quando as atividades já diminuíram ou acabaram e você agora pode se dedicar à sua família, vamos dizer assim. Como é que a família vai fazer essa engrenagem funcionar novamente? Porque, ao que parece, a gente vai substituindo, né? Então não tem um tempo de qualidade, então compra um tablet para a criança. Paga um canal, paga aquele pacote maior da TV, ou vai num seriado, você vai substituindo. Eu lembro que uma época atrás o pessoal falava muito que a televisão era a babá eletrônica, né? Deixa o filho lá na frente que ele vai assistir tudo e aquilo vai acalmando e você consegue fazer as outras coisas. Como é que a gente vai retomar então essa engrenagem, pastor, para a família voltar a funcionar, a ter momentos assim de qualidade? Vai investir exatamente no quê para que isso funcione novamente, ou de repente não é nem investir no quê, né? Como fazer isso? Como que você vai chegar e reorganizar? Vai precisar abrir mão de alguma coisa? Como é que isso funciona? Eu vejo que tudo na vida é uma questão de prioridade. Tem gente que fala de relacionamento. Vamos de relacionamento. Mas eu não me sinto amada, não me sinto amado. Perceba como a pessoa te trata. É com prioridade? Porque a gente dá prioridade para aquilo que nos interessa. Uhum. Se você está num segundo plano, sua família está no segundo plano, é porque não é prioridade para você. Então a sua prioridade está no quê? Em quê? Né? Minha prioridade é minha carreira. Legal. Só que você vai percebendo que ao longo do tempo, os erros vão ser cobrados. E às vezes a fatura vai ser alta e você não vai conseguir pagar. Porque, hoje eu não tenho tempo, mas Gilson, uma vez eu entrei num debate, tinha 4 pais, aí fizeram lá, um pastor, um pai separado, um pai solteiro, não lembro qual era a composição que fizeram. Aí, rapaz, me botaram no meio. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos bater esse papo. Mas me pegaram de supetão, eu estava na TV, mas por outras coisas,
E aí falou, vamos gravar com a gente, entra. Eu não sabia qual era a pauta e tal, e entraram no assunto. Eu falei, rapaz, e aí gerou uma polêmica. Por quê? Porque o rapaz que estava comigo, ele queria de qualquer forma justificar que ele precisa trabalhar muito. Mas no fim das contas, depois nós ficamos amigos. Eu percebi que ele não falava com o filho tinha bloqueado ele no WhatsApp. Então são faturas que serão muito altas. Eu não estou dizendo do pai que separou ou que passou por um divórcio, um litígio. Eu fiz uma palestra numa escola, terminando a palestra, uma criança de 8 anos, duas na verdade, uma de 8 e uma de 9 me procuraram. E conversou comigo como adulto, dizendo assim, olha, eu passei mó barra, desse jeito, eu passei mó barra, foi difícil demais para mim e tal. Eliezer, a criança passou por uma depressão profunda, por quê? Porque o litígio dos pais faz com que a criança se torne cabo de guerra, espada e escudo. E aí essa criança vai crescer com que tipo de valores? Bom, mas nós não estamos, o assunto não era esse, Gilson. O problema é como é que nós vamos resgatar isso? Sim. É botando os pais numa sala de aula, para entender novamente quais são os principais valores. Eu fiz uma ministração para melhor idade, esses dias atrás. E aí, quando eu assistindo assim, eu fiquei impactado. É incrível como a gente tem os valores mudados. Aí, era só melhor idade. Aí perguntou lá para eles assim, pedido de oração. Quem quer oração? Tá. Aí levantou a mão, levantou um e disse, é pela minha saúde. Aí levantou o outro e disse assim, pela minha saúde. Pela minha saúde e pelo meu neto. Pela minha saúde e pela minha família. Pela minha saúde. Cara, se você pegasse jovem, você ia dizer, eu queria uma porta de emprego, o meu relacionamento, minha área sentimental. Aí você pega outros mais adultos, pela minha empresa, pelo meu carro, pelo meu desejo, pelo meu sonho, E você vai percebendo que lá na frente, tipo assim, meio Salomão, né? Quando chega no fim da idade, ele percebe que tudo é vaidade. E nessa vida a gente nem sabe pedir muito. Sabe por quê? Porque o maior legado é a nossa família. E isso vai ser cobrado de nós. E aí, tipo, a gente dá importância para um monte de coisa que não importa. Né? Importar é aquela coisa assim, Sim. tipo, né? Trazer para dentro de nós. Exportar é quando você... Tipo, computador mesmo. Até o exemplo para a galera entender melhor. Mas que você faça isso de uma forma intensificada. Porque o que importa para você é a tua família. E a gente tem sempre um último post, um último e-mail para responder, um último zap para responder, que aquela conversa, se você ligasse à moda antiga, você resolveria em 3 minutos. Mas no zap fica 40, e entendendo tudo distorcido aquilo que você escreveu. E tem que encher de emoji para poder fazer assim, tipo coraçãozinho. Se você não manda, foi muito seco, foi uma coisa que ficou meio saturado. O relacionamento é tete a tete, é olhos nos olhos. Tem uma coisa que eu falo no lance da tecnologia na palestra, né? Eu mostro uma mesa e aí eu brinco, falo, quem sabe o que é isso? Aí eu falo, é mesa. Eu falo, você já ouviu falar, porque se transformou num adorno, a gente não usa mais. Não. A gente usa aquilo lá, tipo assim, como aquele rádio antigo, como alguma coisa, uma peça, né, antiga, um antiquário, aquela coisa bonita, mas não usa mais, porque você percebe hoje, as pessoas comem em locais diferentes, e em horários diferentes, não tendo mais essa interatividade, que é muito ruim para a família. E aí, tipo assim, não, Gilson, a gente ainda na minha casa preserva essa coisa de comer junto e tal. Tá bom, eu quero ver se você come junto e se não permite que o celular vá para a mesa. Porque não adianta você estar ali de corpo presente, mas você está completamente fora. Como é que você quer ter interatividade? Então, repensando em tudo que você está fazendo. Porque amanhã você não tem mais controle sobre o teu filho. Pastor Gilson, eu vou fazer uma pergunta agora um pouco mais pastoral, antes da gente entrar na questão mais prática da tecnologia, né? Nós vamos falar sobre essa questão de invasão de privacidade, que muito jovem quer ter a privacidade e deixa o celular e o pai não pode ver. Nós vamos chegar lá. Mas antigamente, as famílias evangélicas, né, tinham o saudável hábito do culto doméstico. E o pastor aqui falou, né, de tempo agradável junto, de você não estar só de corpo presente, mas ter um momento para interagir. Essa ferramenta do culto doméstico pode ser algo bom para ser utilizado, para ser retomado, de você ter aquele momento de bater um papo e aí usar o culto não só para falar da palavra de Deus, mas para de repente perguntar como é que foi seu dia, para o filho, para a esposa, vamos orar, que pedido de oração. Seria uma ferramenta útil também para as famílias de hoje? Gente, olha a pergunta do Eliezer,
se não é pertinente para nós nos dias de hoje, nesse século que a gente vive, no sistema frenético que é a vida. Todas as vezes que Jesus queria saber como estavam seus discípulos, ele ia para a mesa. E a mesa é sinônimo de olhar nos olhos, saber como está. Eu sou colunista de um jornal, eu escrevo sobre princípios familiares e tal. E eu escrevi em agosto do ano passado, primeira semana de agosto, eu escrevi uma coluna chamada As Férias Malditas. Um garoto de 14 anos se suicidou enforcado no primeiro dia de aula no seu apartamento. Foi para a escola, saiu da escola e se enforcou. Classe A, alta, né? Um condomínio mais luxuoso da cidade. A minha pergunta é, não é possível que pais e filhos convivam 30 dias de férias se relacionando e não conseguiram perceber a mudança do filho, a ponto de saber o que ele estava sentindo. Porque Eliezer disse tudo, é na mesa, nessa interatividade, é você colocar ali, dizer assim, vamos fazer uma oração, vamos fazer um louvor, vamos junto, porque os pais não oram com os filhos. Cara, é um erro, os casais não oram juntos. Aí nós queremos ser um casal bíblico, nós queremos ser pessoas abençoadas, queremos o melhor de Deus, mas não oram juntos, não oram pelos filhos, não oram com os filhos. E aí você tem qual é o resultado? O resultado é cada um por si. E assim, não sei o que eles estão fazendo. E uma vez que você faz isso, olha, eu fiz num colégio super bacana, né? Para adolescentes. Aí chegou no final, um adolescente disse assim, ele me mandou a mensagem perguntando, Gilson, tudo que você disse na palestra tem a ver com a minha família. Nós comemos todos em horários diferentes, em locais diferentes. Como é que eu faço para resgatar a minha família? Um adolescente perguntando como ele faz para resgatar a família, o que deveria ser um papel de um pai e de uma mãe. Mas tudo bem, legal, eu disse para ele assim, começa devagar. Faça uma interatividade uma vez por semana, não precisa fazer todos os dias. Uma overdose, né? Não, comece uma vez por semana. Toda segunda-feira da minha família e nós vamos fazer uma coisa juntos, e nós vamos brincar juntos, nós vamos comer juntos, nós vamos criar alguma coisa fora da rotina. E isso é muito legal. Por quê? Porque se você faz os cultos domésticos, por exemplo, se você cria uma refeição com o final dela, uma ministração de uma palavra, uma reflexão de 5 minutos que seja, né? Porque não é por muito falar, é deixar uma reflexão, uma interatividade, olhar nos olhos. Por que é importante, assim, eu estou dando ênfase nisso que você disse? Porque assim, Eliezer, vê só, eu tenho criança de 8 anos de idade que visita meu gabinete com desejo de suicídio. Crianças de 8 anos de idade distribuindo nudes nas escolas. Crianças com 8 anos de idade que se cortam. Aí você diz assim, puxa vida, esse mundo está perdido. Não, é os cristãos que estão perdidos. Porque é tudo de família cristã. E você percebe que assim, não tem uma... Como isso aconteceu? Eu não sei quando aconteceu, quando você não percebeu que o seu filho precisava de ajuda, que ele estava sofrendo bullying na escola, que ele podia estar sofrendo porque, de repente, ele errou, mandou um nudes para alguém. Nudes, para quem não sabe, é fotos e vídeos pornográficos enviados por celular. Gilson está falando para a família. Pois é isso que acontece com a família. É isso que está acontecendo. E aí, os pais não acompanhar os filhos é um problema. Porque eu duvido a família que está enfrentando, você que está assistindo, por exemplo, que não enfrente o problema X da questão. O tablet na mão da criança e ele não joga. É assistir os vídeos do Minecraft. Quem influencia hoje a geração é o tal de uns... Eu não vou nem falar o nome. Os youtubers hoje, que eu posso... Tem algumas composições que eu falo nas palestras, mas não vou falar aqui por uma questão até de não comprometer ninguém, nenhum programa. Mas que esses youtubers são a referência da garotada. O que deveria ser o pai e a mãe. O menino chega hoje e diz assim, Gilson, eu não quero ir para a igreja. Por quê? Porque eu não quero ser igual ao meu pai. Olha onde nós chegamos. Eu não quero ir para a igreja porque eu não quero ser igual à minha mãe. Porque na igreja é uma coisa e em casa é outra. Ou seja, nós precisamos resgatar isso.
voltar a essa base, sabe, igreja primitiva, culto nos lares mesmo, principal ministério, saber que é minha casa, saber que é minha família, saber que é o meu lar. Então eu consigo fazer com que essas crianças cresçam sendo discipuladas, tendo valores, dentro de princípios, porque valor muda. Ô Gilson, eu imagino, eu mesmo estou aqui assim, às vezes parando e trazendo tudo isso assim para minha casa, para minha família, tudo que acontece, que aconteceu e que dinâmica a gente faz para realmente estruturar, porque fica muito claro que é uma matriz, né? Tá errado e você precisa corrigir com o carro já andando, trocar o pneu, e a dinâmica tem que ser urgente, porque senão a gente vai se perder, e os casos que o Gil está contando aqui de situações que o pessoal já se perdeu e que às vezes fica muito difícil de retomar, mas a gente crê que com Jesus tudo é possível, né? Ele pode escrever a história, né? Reescrevê-la e ordenar os fatos corretamente. Nós vamos fazer mais uma rápida pausa, um intervalinho bem rápido, e aí na sequência a gente continua esse bate-papo aqui que está super bacana. E eu tenho certeza que, assim como eu, você aí em casa está aprendendo demais sobre a conduta familiar e relacionamento dos pais com os filhos e com a família. E tá bem bacana o nosso bate-papo, o intervalo é rápido, daqui a pouquinho tem mais Consulta ao Doutor, temas bíblicos. Espero você daqui a pouquinho, a gente vai, mas logo já estaremos de volta. Estamos de volta, Consulta ao Doutor, temas bíblicos, trazendo muita informação nesse domingo à noite para você, falando um pouquinho sobre a questão da conduta familiar. Recebendo aqui em nossos estúdios o pastor Gilson Biondo, que tem dado uma aula pra gente aqui nessa noite, aqui, falando um pouquinho do comportamento, não só dos pais, dos filhos, da estrutura familiar, de toda a dinâmica. E no segundo bloco a gente falou muito não, né? Falamos um pouco sobre essa questão da tecnologia, da substituição. E aí no intervalo a gente conversava, eu vou começar esse bloco, pastor, dando uma estatística aqui, até pra gente dimensionar um pouquinho isso e falar um pouquinho mais sobre essa questão da importância do pai estar presente em casa. Tá? E aí o estar presente não é só o de corpo presente, né? Mas da atenção, do tempo de qualidade, que a gente já conversou um pouquinho em outros blocos. Inclusive, a estatística está em um dos livros que o pastor trouxe, na Escola de Pais, no volume 3, fala o seguinte, é bem rapidinho. Meninos e meninas sem pais têm 2 vezes mais chances de abandonar os estudos, 2 vezes mais chances de terminar na cadeia, e 4 vezes mais chances de precisar de ajuda para problemas emocionais e comportamentais. Pastor, com esses dados aqui, a gente pode dizer então que a solução, o que é resolver a maioria dos problemas, é fortalecer então a família, ou seja, crianças que não têm pais, tem essa enormidade de chance de acontecer algum problema. Ou seja, se a gente restaura a estrutura familiar, se os pais estão presentes, com esse tempo de qualidade, conversando com os filhos, questão de saúde pública, de segurança pública, investimento de milhões que nós estamos falando aqui do governo federal, seriam sanados com uma reestrutura familiar. Então, todos os problemas estão nisso que você falou. Campanhas de prevenção e você atualizar a família de tudo aquilo que ela tem de como responsabilidade. Você pega, por exemplo, eu tenho uma palestra que eu falo para educadores, né? Inclusive eu fiz no Mackenzie para os educadores e acadêmicos, fiz na Unip, na Uniítalo, abraço até para todo esse pessoal aí que tem sempre um carinho muito grande. Fiz no SESI, no Senai, muitos colégios estaduais e tal, e igrejas. Aí, de A a Z, então, na Adventista do Sétimo Dia, fiz para os educadores, os diretores, para todos os líderes da Assembleia de Deus do Belém, várias denominações, né? Porque quando você chega, por exemplo, nos educadores, o menino deu trabalho. O adolescente, 15 anos, está usando droga e isso aconteceu dentro de uma escola de renome, etc. Tal. O que faz? Transferência compulsória. O menino deu problema, a criança está dando problema e acabou agredindo a professora e tudo mais. Inadmissível isso. Transfere esse menino. Bota ele numa outra escola. Você resolveu o problema? Não, você transferiu o problema. Agora, o que a gente está fazendo?
transferindo o problema e jogando fora a oportunidade de tentar ajudar uma criança. Porque uma criança, não é possível, presta atenção, uma criança que bate, que xinga, que quebra, que resolve tudo na força, essa criança é normal? Não, ela está gritando por socorro, ela teve um problema muito sério. E aí o que a gente faz? A gente joga fora. São essas pessoas que precisam da nossa atenção, são essas crianças e adolescentes que estão com problemas. E elas estão somente refletindo aquilo que acontece em casa. Porque uma criança que bate, que xinga, que quebra, etc., ela aprendeu com o pai. Eu recebi uma série de áudios de uma criança que estava assim, né? Tinha até sotaque, vou tentar imitar alguma coisinha. O cara chegou e falou assim, ô, fulano e tal, ó, não vou poder ir pro futebol, meu. Rapaz, tu me deu aqui uma gripe aqui, eu tô mal e tal, não sei o quê. Aí a criança lá falou, é mentira, minha mãe que não deixou. Aí teve o outro, né, que falou assim, ô, comadre, nossa, que problema, não sei o que e tal. E, menina, eu tô chorando aqui por dentro. Aquele sotaque nordestino, sabe? Aí a criança fala, é mentira, ela não tá chorando, não. Tipo, dedurou. E ela fala, eita, menina bestalhada, você tá dentro de mim pra saber, esse tá no meu coração, eu não sei o que e tal. Esses áudios rodaram o WhatsApp, né? Aí a minha pergunta é, para um homem se transformar num assassino, quantas pessoas ele precisa matar? Uma. E para uma pessoa se transformar num mentiroso, quantas mentiras ele precisa contar? Uma. Uma já basta e é suficiente para uma criança entender que aquilo é muito legal. Eu vou fazer porque o meu pai faz. Eu vou fazer porque a minha mãe faz. Sabe aquela simples, aquela besteira, tipo, diz que eu não tô. É o suficiente para uma criança entender que é muito legal mentir e pode ser usada como artifício no momento em que eu necessitar ou tiver apertado em apuros ou qualquer coisa do tipo. Então a criança, ela absorve tudo que é aquilo dos pais e ela retém tudo aquilo. Então você pega uma criança hoje, por exemplo, que nessas palestras que eu para educadores, eu ensino eles, converse com a criança. Tem uma outra que eu brinquei até, era um retiro para crianças, e os pais foram de acompanhantes, entendeu? O inverso. Aí levaram, presta atenção nisso, cara, que muito legal. Levaram tal, aí eu chamei todas as crianças para frente, porque eu dou palestra para criança, adolescente, idosos, família, casais, e assim vai. Chamei, porque a palestra ia ser em 3 tempos. Primeiro a criança, depois o adolescente e depois os pais. Obviamente que as crianças e os adolescentes, os pais participaram. Depois eles saíram só para pegar os pais, né? Chamei todas as crianças na frente, quando essas crianças chegaram lá na frente e tal, e a pergunta é, quem bate mais forte? Quem apanha mais forte do papai, levanta a mão. O pai quer entrar debaixo da cadeira. Porque essas coisas acontecem, às vezes é fora de controle. Mas tem uma coisa que eu faço, por exemplo, que agora eu vou te dar uma estatística, e assim você, pai e mãe, que estão em casa, precisa ficar muito antenado nisso, e você que, né, de repente tem problema com isso, bote a barba de molho, é o seguinte, eu canto uma musiquinha, eu ensino uma musiquinha para eles. O seu corpo é um tesourinho, e aí vou ensinando e tal, e tem a musiquinha, mostrando que o corpo é um tesourinho. Se alguém tocar em você, conte pro papai, conte pra mamãe, conte pro seu professor. Ensinando a criança que em lugares íntimos não se toca. Porque nós temos a cada 5 crianças, uma sofre abuso sexual. E aí nós temos um problema. Porque essa criança, por exemplo, uma criança que sofre isso, menina, ela não quer mais ver, nunca mais quer ter relação com o homem. Porque ela entendeu que aquilo foi um sofrimento para ela muito grande. Então você criou um problema no futuro. 87% dos abusos acontecem dentro de casa, com familiares, pessoas próximas. E aí eu tenho que pegar, por exemplo, peguei uma criança com 5 anos de idade, que tinha sido abusada 2 vezes, uma pelo avô com 3 anos e agora pelo bisavô de 80 anos. Né? E esses traumas vão acontecendo e você fala, poxa, eu não sei por que essa criança sofre assim, por que essa criança está nas drogas, por que essa criança ela bate, por que ela xinga, por que ela quebra, por que é tudo na força, por que ela está violenta, ela deve estar assistindo o filme dos Power Rangers, ela deve estar assistindo não sei o que lá. Não, é porque ela sofreu em casa tudo isso. Então, tipo assim, vamos rever a família? Vamos, mas vamos voltar do início. Porque essa criança tem que ter um lugar protegido.
Essa criança precisa ser ensinada de que em tudo ela tem que contar para alguém. Em tudo ela tem que ter liberdade para contar para alguém, mas aí ela sofre repressão, ela sofre aquele problema, ela sofre. Aí vem os problemas. Onde é o reflexo? Na escola, com baixo rendimento, com um excesso de faltas, evasão, não tem absolutamente nenhum tipo de diálogo. São crianças que se isolam, crianças... Agora, vamos dizer que isso não aconteceu em casa, isso aconteceu na escola. É bullying, é alguma coisa, um abuso, qualquer coisa do gênero. Essa criança está sofrendo... Não é possível. Você olhou, você tem que identificar na criança uma mudança de comportamento, entendeu? Você vê, é notório. Mas essa é a grande questão, né, pastor? Eu acho que o que o irmão tem falado aqui mostra claramente o reflexo da nossa sociedade hoje. A gente sofre hoje, de maneira mais particular aqui do Brasil, nós vamos falar do Brasil, os nossos problemas são reflexo disso, de uma família e de casas completamente desestruturadas. E vale lembrar que nós não estamos falando simplesmente de separação e divórcio, mas de comprometimento dos pais com a educação dos filhos. Porque se o filho tem todos esses problemas, o pai não consegue ver. É isso que acontece. Então, a gente está falando aqui de tecnologia, nós vamos entrar também nesse assunto de como o pai deve administrar isso, né, do celular, por exemplo. Mas às vezes o filho está mandando nudes à filha e o pai não sabe. Ele não consegue perceber essa mudança no comportamento. E não é nem que ele não percebe, né? Ele nem tem tempo para isso. Né? A gente falou que às vezes ele está jantando na sala e o filho está jantando no quarto e aquela confusão toda. Como é que nós vamos fazer, pastor, para estruturar isso novamente? Imaginando assim que o pai e a mãe eles querem mudar. O que ele vai perceber no filho de mudança, assim, de transformação? Então o pai está assistindo o programa lá e fala, não, eu quero acertar esse meu relacionamento com meu filho, com a minha filha. Como é que ele deve começar? Que sinais que ele deve perceber? Que atitudes ele deve ter? Até partindo dessa questão do celular, por exemplo. O pai tem que pegar o celular, tem que me mostrar, você tem que falar, eu tenho que ver. Como é que funciona a gente partindo do exemplo de uma pessoa que quer, então, estreitar esses laços com seus filhos? É muito importante essa pergunta até, né? Para a gente se situar em algumas coisas. Porque tem alguns vídeos na internet que mostram a radicalização, né? E aí todo mundo fala assim, é mais ou menos assim, eu vou mostrar para você o que é ser um morador de rua. Aí o cara leva lá, mostra um monte de morador de rua para uma criança de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos, de 12 anos. Se você não estudar, se você não fizer, vai ser assim. O cara que, assim, tipo, o menino que provou um cigarro, qualquer coisa do gênero, ou usou... Vai lá, leva ele num lugar onde tem um monte de gente dependente químico e tal, numa casa de recuperação, para mostrar que é o exemplo. Ele radicalizou. Tipo assim, tem uns vídeos que caíram na rede também, dos pais furiosos com os filhos que não saíam do videogame. Aí o cara traz uma marreta. Não sei se vocês viram isso aí. Paf, quebra o videogame e vira aquele carnaval. Radicalizar? Claro que não. Isso aconteceu repentino? Não também. Isso foi gradativo. Até chegar ao ponto de não suportar mais, foi gradativo. Um pouquinho, foi testando os limites. O que eu entendo que deve ser feito é você reiterar, ressocializar, relacionar. Então, quando você quer trazer para perto, você tem que estar perto. Tipo, discipulado é andar ao lado. Então, o que acontece? Vamos lá. Exemplo. Os jovens todos conhecem. Já ouviu falar dos 13 porquês? Te peguei agora. Você conhece? Ela conhece. Quantos anos você tem? 21. Quantos anos você tá? Esquece. 35. 35. Você tá preocupado? Você tem filhos? Tenho um filhinho de 2 anos, o Joaquim. Olha que delícia. Aí você vai pro trabalho, aquele cansativo, não vê a hora de chegar em casa para brincar com o Joaquim, chegar, aquela tal. Só que você vai passar no mercado, você passa na quitanda, você vai ver se está faltando alguma coisa. No começo do relacionamento oi amor, que hora você vai chegar? Tô morrendo de saudade. Agora ela vai mandar um zap dizendo assim, amor, não esquece do pão, né? Não esquece dos... Assim que funciona o casamento. Aí o que acontece? Você tem 1000 tarefas, vai chegar em casa, você está preocupado com um monte de coisa e sua família está ali.
você está preocupado, provavelmente você vai ver galinha pintadinha. Vai passar por tudo isso. É isso aí. Vai passar por uma fase que você vai ter um tempo para ministrar para ele, às vezes é curto. Então, a sua rotina é uma. O dos pais que estão assistindo é uma. Ele não vai conseguir acompanhar nunca o filho. Tem um cara no YouTube que ele foi desafiado a arrancar um dente com um alicate, o próprio dente. Esse cara o fez. Ele tem milhares de seguidores. Não vou nem falar o nome dele para não dar ibope. Milhares de seguidores. Você posta um vídeo na internet, você fica sofrendo para ganhar umas curtidas. Nossa. Você tem que falar, dá uma curtida aí, galera, não sei o que e tal. Mas um cara desse, que é ícone para uma criança, ele tem milhares. Bom, vamos lá. Os 13 porquês. É uma menina que se suicida, uma série, né, de um canal. E essa série é uma menina que se suicida e ela deixa 13 fitas dizendo por que ela se suicidou e quem são os culpados. Foi febre, todos os adolescentes conhecem, mas você não conhece, porque o seu filho não é adolescente. Aí o filho da pessoa que está assistindo a gente agora aqui, do nosso irmão, querido irmão ou irmã, tem filho adolescente, mas assim, tipo, nunca ouvi falar. Eu pego os pais um monte de coisas na palestra, as palestras eu mostro tudo. E aí o que acontece? Eu digo para eles, nós estamos anos-luz atrás dessas crianças e adolescentes. Mas eu não tenho em casa esse sistema de vídeos e séries, filmes e séries. Mas ele tem a senha do amigo que ele vai ver no celular dele. E aí? Aí você pega lá os 13 porquês, quase todos os adolescentes assistiram. E o legal, que assim, o tiro meio que saiu pela culatra, porque teve um aumento de 800% em procura de ajuda de crianças e adolescentes que tinham um problema desejo de suicídio. Muito legal isso. Mas assim, é um risco. Sabe por quê? Porque, Eliezer, a pergunta é como se interar com os filhos e tal. Você precisa investir tempo. É investimento. Você tem que assistir um filme junto. Entendeu? O pai que quer consertar. Poxa, senta lá com ele, assiste um filme juntos. Mas eu não gosto desse gênero de filme. Meu amigo, é o preço que você vai pagar. Você tem que assistir, vai lá e ouça músicas junto, ouçam músicas juntos, brinquem juntos, pega um videogame, pega o videogame que o filho tá lá, vá até lá, brinque com ele no videogame, mostra para ele que tem jogos muito legais que você consegue fazer isso, pega com ele para sentar, fazer tipo assim, vamos fazer uma leitura juntos, vamos criar essa atividade juntos, por exemplo, daqui a pouco o teu pequeno, o Joaquim, ele já vai querer, tá super curioso em querer fazer umas pinturas, ele vai querer fazer um desenho que vai tipo assim, pai, eu fiz para você, tipo 3, 4 rabiscos, valoriza essa coisa da criança, entendeu? Tipo, mostra para ele que você tá super, se importa com aquilo que ele fez para você, que tá lindo e que você de repente pode criar outras coisas. Isso chama-se relacionamento, o que precisa ser resgatado nas famílias. Então, quer acertar, quer voltar a ter, então volte a ter relacionamentos. E aí é investimento de tempo. Leva a criança para um parque, aprende. Mas eu já estou idoso. Meu amigo, o Moisés subiu um monte com 80 anos. Abraão, né? Foi ter o Isaac, né? O filho da promessa. Já estava com 100. 100 anos. E depois que Sara morreu, ainda casou de novo ainda, para ter mais filho ainda. Tá lá em Gênesis 25, lá a história dele. Lá você lê, lá teve mais 6 ainda. Aí. Depois Olha do a outro vitalidade. casamento. Não, então, a palestra que eu faço para idosos, eu pergunto assim, eu começo dizendo assim, se você não soubesse a sua idade cronológica, quantos anos você teria? Cabeça, né? Não é? Sim. Então, eu tenho uma imagem de um idoso olhando para um espelho se vendo jovem, e tem a imagem de um jovem se vendo velho num espelho. Então, isso reflete muito sobre a vida das pessoas. O que nunca é tarde. O problema é que hoje nós temos uma desestrutura desenfreada. Você tem a gravidez na adolescência muito precoce, que aí os pais não falam com os filhos, por exemplo, mas ela só tem 10 anos. Eu tenho casos de meninas crianças de 11 anos grávidas de gêmeos. Como é que vai ser o futuro? Então, tipo, criança cuidando de criança. Quem vai cuidar dessas crianças? Os avós, porque o pai vai se evadir. A avó cuida, vai cuidar bem? Ela não tem obrigação e já não tem mais paciência. Então, nós vamos tendo gerações
sem absolutamente nenhum tipo de valor ou princípios ou desordenadamente. Mas isso depende da personalidade de cada um, depende... Não, o caráter é formado, e aí tem as estatísticas que você leu, Sim. Depende muito dos pais, e principalmente da figura paterna. Esse pai tem que ser pai, não é só alimentar, porque confundiram proteção e valores, é o que está escrito no carro forte, né? Não é dinheiro, e não adianta compensar. Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. É o maior erro do planeta. Então, quer consertar, quer fazer diferente, tenha interatividade com as crianças, com os seus filhos, com os adolescentes. Saiam, vá no cinema, vá curtir, traga os amigos para dentro de casa, faça uma festa ali. Mas eu não gosto de barulho. Aprenda a gostar, porque assim você vai conseguir ver com quem ele anda, o que ele faz, com que ele brinca, o que ele escuta. Se fosse comprar hoje um CD para um filho, que CD compraria? Às vezes não sabe nem o que ele gosta. Às vezes fica difícil. Tá vendo aí, meu amigo? Vai se sacudir nesse sofá aí. A partir de amanhã, segunda-feira, já melhor se matricular na academia para aguentar o pique do filho, viu? Para depois dar conta de tudo. Pastor, a gente falou um pouquinho dessa dinâmica de querer interagir, de querer estar próximo. Mas a gente sabe que, principalmente partindo do princípio que tinha alguma coisa errada na família, que os filhos já estão meio na defensiva do pai, de repente o pai chega todo animado, né? Assistiu o consulta ao doutor no domingo à noite, aí na segunda já tá cheio de ideia, de conversa com o filho vai achar estranho. Que ele tá querendo? Dessa conversa, vem me abraçando, me chamando pra ir no cinema, tem alguma coisa errada. E aí o pai fala, deixa eu ver seu celular, o que você tá... Como é que vai ser essa dinâmica aí do pai querer aproximar e da reação do filho? Que a gente já sacou aqui que vai ser estranha. Ele vai estar querendo alguma coisa diferente. Se fosse ao contrário, o pai ia falar que o filho queria dinheiro, né? Mas como é o pai que está com conversa mole, o que o filho vai pensar? E como é que é a receptividade, assim? O que o irmão tem de experiência quando o pai resolve mudar o comportamento e se aproximar? E como fazer isso, né? Até de uma maneira mais prática na questão, por exemplo, do celular, que a gente sabe que hoje é uma grande ferramenta e que os jovens sempre têm na mão, né? E com certeza a maioria dos jovens tem um celular muito melhor que o meu. Verdade, né? Você vê isso, é real. Eu acho que você tem que mudar o ambiente. Por exemplo, você tem lá na sua casa uma mesa com um computador em formato de escritório. Muda isso. Bota aqui, igual tá essa tela aqui, ó. Coloca aqui o computador com tela virada para todo mundo. Dificilmente você vai ver alguma coisa obscura, todo mundo vendo por trás. Então, mude o ambiente do computador. Quando é o jogo, eu acho que tem que limitar. Pastor, eu já ouvi muito o pessoal falando, por exemplo, a criança não tem que ter a televisão no quarto só para ela, não tem que ter o computador só para ela. Isso é um bom artifício, principalmente para começar na educação, ou seja, sempre nesse esquema. Então, você vai ver televisão, vai ver, mas vamos ver todo mundo junto, não precisa pôr no quarto. Perfeito! Pode ter uma televisão no quarto da criança. Pode ter, porque de repente você tem uma no teu quarto. Eu acho que eu vivi um tempo assim com TV... Quando eu casei, eu já vinha com essa mania de dormir com televisão ligada. Tá. Ficava assistindo televisão até cair duro, né? Aquela coisa toda e tal. E depois eu tive um tempo de não ter TV no quarto. É um dos sonos mais tranquilos, assim, que eu já provei, não ter TV no quarto. Inevitável quando isso acontece com criança, porque você vai ver que a criança vai ficar assistindo. Mas para você criar um ambiente, você precisa criar, então, uma sala de televisão. Então todo mundo vai participar daquilo, todo mundo vai assistir junto. Mas eu não queria assistir isso, eu queria assistir futebol. Então, naquele período, você vai passar a assistir meio tempo do futebol, né? Ou você vai ver o resultado depois, ou você vai assistir isso depois, gravar depois, para que você tenha esse seu desejo realizado. Mas, a princípio, se você quer resgatar os teus filhos, você tem que participar da vida deles. Então, tipo assim, vai ser um choque, mas você tem que fazer isso gradativamente. Então, tipo assim, filho, tal, vamos assistir um filme, vamos no cinema? Ele vai achar estranho. Comece fazendo isso uma vez a cada 15 dias. Tive uma ideia, vamos pro boliche? Tive uma ideia, vamos jantar fora? E assim, de repente o cara fala, poxa, mas eu não tenho dinheiro, ele tá falando um negócio que eu tô assistindo aqui, e eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições financeiras para fazer isso. Cara, faz um bolo em casa. Tem esses bolos de caneca, quanto custa um bolo de caneca? Deve ser barato. E sem contar outras dinâmicas, né, pastor? Por exemplo, falando de uma cidade maior como São Paulo, você tem
milhões de eventos que você não vai pagar para frequentar, e, além de outras atividades como parques também. Mas eu fico imaginando aqui, pastor, uma outra questão que às vezes o pessoal pega muito. Por exemplo, o pai com uma menina. Dá para fazer isso também? Ou a mãe com um menino? Porque às vezes a mãe ou o pai tem sempre essa história, é assunto de mulher. Você que tem que falar. Isso daí é assunto de homem, a mãe não tem que se meter, é o pai que tem que... Tem isso mesmo ou não? O pai tem que falar com a filha, tem todos os assuntos, ele tem que estar lá. A mãe a mesma coisa com o menino. Ou tem situações que é melhor a mãe falar para a menina? Como é que funciona? Aquela ideia que jogaram na gente, a gente né, abraçou e conviveu com isso muito tempo, lembra disso aí? Tipo assim, como é que vem um bebê para casa? É a cegonha, que essa ideia não cola mais, meu. Pega uma criança hoje de 5 anos de idade que tem mais informação do que os maiores filósofos do planeta, com 4, 5 anos de idade, você tem um problema para dizer isso para eles. Eles já sabem. E quando ele perguntar para você, tipo, o Joaquinzinho chegar lá e falar assim, pai, o que é sexo? Ele já sabe o que é. Se perguntar agora é capaz de eu desmaiar, né? Não, você vai cair duro. Mas eu me deparei com isso com 6 anos. Meu filho de 6 anos chegou lá e falou, pai, o que é sexo? Eu já sabia que ele sabia. Ele aprendeu em algum lugar, ou ele viu em algum lugar, os amigos da escola contaram, ou alguma coisa aconteceu. Hoje os desenhos animados vão mostrar beijos homossexuais e tal, no mesmo sexo. Todos os filmes têm, é uma inserção muito grande. Que no meu tempo era assim, só um adendo, né? No meu tempo tinha o SPB, a matéria, EMC, que era Educação Moral e Cívica, né? Aí arrancaram dizendo que essa coisa não era legal e fizeram o quê? Não, vamos inserir ideologia de gênero, porque as crianças precisam aprender a sexualidade e tal. Peraí, criança é criança. Os caras estão tentando fazer uma coisa muito macabra, sinistra, com que a criança perca a sua própria identidade. Quem vai resgatar isso? São os pais. Agora, a oportunidade, assim, tem diferença de pai e de mãe? Não. Porque tem muita mãe que é ausente, tem muito pai que é ausente. E a mãe acaba tendo que fazer o que o pai não faz. O pai tem que fazer o que a mãe não faz. O ideal é que esse conjunto funcione. Mas na ausência de um dos dois, ou que esses dois, eles sentam os três e conversem os três. Tipo assim, papai, mamãe, filhinho. É isso o estereótipo. E assim, a ideia do pai de passar a visão dele do que é sexo, a ideia da mãe passar aquilo que é sexo, por exemplo, para uma criança, vai ser a melhor fórmula. Então, se você ficar tentando esconder alguma coisa, ou tentando ludibriar, é óbvio que você vai falar na linguagem da criança. Não queira inserir na criança a linguagem, né, adultizada. Adultizar uma criança e tal. É igual sair uma polêmica aí. Você pode até chamar isso aqui depois, num outro quadro, num outro programa, um especialista, que eu vendo o pregador mirim. Um garoto, né? É uma família e tal, e tem um garoto criança, pregando o evangelho e tal, e até para os Gideões, aquela coisa toda, que é um dos lugares famosos. Aí perguntando, mas peraí, não estão adultizando a criança? Como também é ruim você olhar um adulto querendo ser criança. Então todo mundo tem a sua fase e a sua fase vai chegar. Então não adianta querer colocar aquela criança, inserir nela, tipo assim, olha, você vai ser um filósofo a partir de agora. Não, a criança é criança, ela vai falar na linguagem da criança e ela precisa ser criança, mas os assuntos precisam ser muito claros, porque se ela não aprender em casa, ela vai aprender fora. E aí que mora o grande perigo, né? Que ela já chega pronto, com a opinião formada e tudo pronto, e aí você que vai ter que desenrolar tudo isso. Mas nós vamos deixar isso pro próximo bloco, tá bom? Nós vamos desenrolar tudo isso aí no próximo bloco. Como é que o pai vai fazer quando a criança já chega com toda a informação pronta? Que às vezes ela aprendeu na escola ou com os amigos, e aí o pai se vê numa situação de encrenca, porque ele vai ter que não só ensinar, mas vai ter que desconstruir e construir de novo todo o ensinamento que essa criança tem. É no próximo bloco, tá bom? Aquele intervalinho rápido, daqui a pouco nós já estamos de volta, tá bom? Não vai trocar de canal, hein? Não acabou o Temas Bíblicos ainda não, o intervalo é rápido, a gente vai, daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Estamos de volta, consulta ao Dr. Temas Bíblicos, nessa noite de domingo, olha, com muita informação, com muito conhecimento. Agora a questão é colocar tudo isso em prática, pegar todas essas informações
e aplicar na nossa vida, tirar simplesmente do discurso e viver aquilo que nós estamos falando. E quem está nos auxiliando nessa grande tarefa é o pastor Gilson Biondo, que gentilmente atendeu o nosso convite, né, para estar aqui nos nossos estúdios e falar um pouquinho sobre essa questão da conduta familiar, trazendo toda a experiência dele e colocando esse conhecimento aqui à nossa disposição. E, pastor Gilson, agora a questão é dar esse passo além aí, que pelo que o irmão já falou, talvez seja a questão mais difícil, né? Dar o braço a torcer que tem alguma coisa errada na família. Que a gente nunca quer admitir que tá errado, né? Que é torturar, é dizer que a gente está errado. Mas quando você ama a sua família mesmo, ou seus filhos, você precisa realmente fazer com que alguma coisa aconteça. Por diversas experiências que eu tive, que vejo, que posso... Depois as pós-palestras são muito legais, porque muitas pessoas me procuram, não só criança, mas... você vê, eu fiz uma palestra para uma turma bem grande de líderes. Quando terminou a palestra, uma senhora veio me procurar, tinha mais umas 3 pessoas junto comigo, a gente estava conversando no final da palestra, e ela de longe, ela falou, olha, você disse uma coisa incrível, eu passei por uma situação e isso me incomodava a vida inteira. Ela foi abusada quando era criança, e eu nunca contei isso para ninguém, mas hoje eu vou chegar em casa e vou contar para o meu marido. Porque ela entendeu a importância de que o fardo não deve ser carregado sozinho. Mas quando nós temos um cônjuge que realmente tem o mesmo ideal, que compartilha dessa mesma fé, que cuida da família, então você tem a oportunidade de conversar com alguém que vai te compreender, que vai te entender, e de repente ela tinha muitas coisas que poderiam criar bloqueios na educação, que poderia trazer nervosismo e etc. Tal. Um dos maiores déficits é a impaciência na família. E aí você vai encontrar crianças impacientes, intolerantes, e tudo isso é por quê? Porque eles se espelham em nós. O Joaquim vai ser, vou usar o Joaquim de exemplo, tá? O Joaquim vai ser exatamente aquilo que o Eliezer é. O estereótipo de família, ele vai ter como referencial o seu tratamento com a esposa. Como é ela chama? Vanessa. Com o tratamento da Vanessa. Meu pai trata minha mãe assim. Ele vai tratar ela assim. Agora, isso não traz responsabilidade para nós? Fala a verdade. Muito. Eu fico com medo. Porque de repente meu filho der uma bola fora, eu vou falar assim, meu Deus, e agora? A responsabilidade é minha. Porque a forma que ele está tratando, a forma que corresponde ou coisa do tipo, por isso o casal tem que ser firme. Tem muitas coisas que o casal tem que ser firme. E assim, não adianta bater. Não adianta corrigir, querer, desse jeito vai ser. Tem que ser com paciência, com muita tolerância, mas não incutir no erro de deixar assim, tipo assim, não vai ter jeito. Porque tem muita gente que desiste, né? Deixa o barco rolar, né? Pastor Gilson, falando um pouquinho aqui dessa questão da tecnologia, dessa ferramenta aqui, a gente já chegou à conclusão que a ideia foi boa, mas que no ambiente familiar trouxe muito problema. E o que a gente acaba vendo, então, são pais muito autoritários, do tipo, pra tudo falar não. Eu quero ter um celular. Não. Eu quero fazer isso aí com os amigos. Não. E vai tudo não. Vai criando, parece o filho dentro de uma cápsula, né? No mundinho perfeito, que não tem problema nenhum. Mas quando o filho sai disso, aí desanda tudo. Porque parece que quer experimentar tudo que não pôde fazer antes. Como é que o pai vai fazer para mudar isso? Porque se você falar assim pro pai, você tem que conversar. Ele vai falar, não tem que conversar nada não. Tem que falar e o filho tem que obedecer. Eu falo e o filho obedece. Como é que vai funcionar essa dinâmica aí para os pais, então, conseguirem chegar e entender que o filho precisa de um diálogo, que hoje em dia as coisas são diferentes, as informações estão circulando mais rápido. Se o pai não ensinar, a escola vai ensinar. E se a escola ensinar, de repente o pai vai ter que reensinar, se é que isso é possível. Como é que o pai vai estabelecer esse contato, esse canal de comunicação com os filhos, sem abusar do não? É uma coisa que ele perdeu mão
Se ele precisa resgatar, ele nunca teve. Ou teve e perdeu a mão. Agora, vê só, nós temos uma ferramenta importantíssima, principalmente para quem está assistindo, quer seja cristão ou não, chamada amor. Eu falei de 13 direitos fundamentais da criança e do adolescente, mas nós poderemos lutar por mais um, o 14º direito, na Constituição, chamado amor. O amor, ele é o que transpõe qualquer barreira. Só que o amor é subjetivo. Você pode obrigar um pai a pagar alimento, mas não dá para obrigar ele a amar. Assim como tem muita gente que não sabe disso, a nossa primeira versão ou proposta da bandeira brasileira era amor, ordem e progresso. Mas não aceitaram o amor como princípio, plataforma de princípio, né, de base. E aí ficou ordem e progresso, se é que podemos dizer isso. Mas você percebe que tudo, se for baseado no amor, existe possibilidades. Aí, agora eu queria sugerir um texto bíblico, por exemplo, primeiro carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Tem um trecho que diz o seguinte: quem ama de verdade é paciente. Você tem paciência? Aí a gente diz que ama, a gente diz, né? Mas você tem que ter paciência com o teu filho, tem que ter paciência com o seu cônjuge, tem que ter paciência no trânsito, você tem que ter paciência com o seu semelhante. Porque nem todo mundo é ágil. De repente você é muito rápido para fazer uma coisa. Comi rapidamente. A pessoa acabou de preparar o lanche dela. Já se deparou com gente assim, ele ajeitou o talher, ajeitou o guarda. Você terminou de comer, ele está ajeitando agora, ele pegou. Tem todo um mecanismo. Aí a gente é impaciente porque a pessoa não faz no nosso tempo. E a gente precisa perceber então que tem uma diferença em ser bons pais e ser pais inesquecíveis. E tudo isso depende muito do amor. Então eu tenho que ter paciência com meu filho, porque eu vou ouvir não. Ele vai, na hora de pegar o celular para poder fazer um comparativo, de colocar à disposição do computador, pode haver resistência? Pode, porque eu não fiz a vida inteira. Como é que eu quero mudar isso num dia para a noite? Na hora de dialogar, ou de perceber, ou de chamar, pode ter diversas resistências. Não, meu pai, não quero. Isso começa quando o adolescente pede para, tipo assim, não, pai, tá bom aqui, para me deixar na esquina, para não chegar até a porta, porque o que os amigos vão dizer, ou coisa do tipo. Então é preparar o filho para um futuro, né? Porque ser bons pais, por exemplo, dar uma festa temática para o seu filho, é ser um bom pai? É ser um bom pai. Dar um tênis, por exemplo, que o filho quer, é ser um bom pai? É ser um bom pai. Você comprar um aparelho de tecnologia de ponta para o seu filho, é ser um bom pai? É ser um bom pai. Mas é de um bom pai que o filho precisa? Não. Ele não precisa de um bom pai. Ele precisa de um pai que seja inesquecível na vida dele. E um bom pai, ele é inesquecível, é aquele que envolve uma criança na sua história. Aquele que prepara a criança para um futuro. Que pega a criança e ensina que ele vai ter muitas derrotas na vida, mas que é possível vencer com fé, dedicação, perseverança. Senão, nós vamos criar crianças ansiosas. Nós vamos criar crianças, adolescentes, sem absolutamente nenhuma expectativa. Preparados para o agora, para o hoje, mas não preparados para um futuro que vai ser muito difícil, que ele vai lutar muito, e que a maior parte das vagas, porque o mundo hoje, tipo assim, a escola ou o mundo corporativo, ele exige que você seja o primeiro, ele exige que você seja o cara que o melhor. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que você é um fracassado e que depende de Deus para suas conquistas, e que você tem que ser o cara com amor, com gentileza, que nós temos que fazer isso em casa. E a partir dos nossos filhos, então. Porque tem gente que é uma bênção na igreja, ele louva muito, ele canta muito, mas chega em casa, ele tem uma família destruída, arrebentada. É o cara que chega lá e ele xinga a esposa, ele não consegue nem virar a esquina, ele saiu da igreja, ele é uma bênção. Ele não conseguiu, ele não suportou a primeira fechada no trânsito. Ele não consegue o primeiro não do filho. Tudo ele vai dizer que vai quebrar, que vai arrebentar. Isso não é ser um bom pai.
Ser um bom pai é preparar essas crianças, esses filhos, para uma vida que vai ser difícil. Mostrar, ser um pai inesquecível, é mostrar que a gente também chora. E que a gente também tem percalços na vida, que tem dificuldades na vida, mas que a gente vence todas elas. Mas que a gente persevera sobre todas elas. E que a gente consegue ainda continuar sorrindo, porque nós somos pessoas escolhidas por Deus para perseverar, para mostrar que somos diferentes. E que vamos ter possibilidade de sempre dizer assim, obrigado meu Deus, porque aquilo que importava para mim não importa mais. Pensa numa coisa maravilhosa, você voltar para casa, mas você não tem domínio sobre isso. Você acha que tem, porque o teu carro é blindado, vai te dar segurança, ou porque você vai pegar uma condução como todo mundo pega, porque é seguro, você não sabe. Mas é esperar em Deus que cheguemos em casa e há a possibilidade de abraçar o nosso filho, entendeu? De pegar o Joaquim e encher ele de beijo até ele dizer, para pai, entendeu? Isso é muito legal. E que é o que precisa ser feito, que talvez nunca foi feito. Alguém que está assistindo se preocupou muito com a carreira, se preocupou muito com dinheiro, se preocupou muito com bens, se preocupou muito com tantas coisas que no fim das contas o caixão não tem gaveta, entendeu? E a gente tem um legado para deixar e isso vai ser muito legal. Quando seu filho crescer, o Joaquim crescer e dizer assim, cara, meu pai foi sensacional. Eu posso dizer isso do meu pai, foi um caminhoneiro. Chegou em São Paulo, ele não tinha nada, cara, veio do interior, morou numa casinha no fundo de uma outra casa e ele ganhava um marmitex, comia metade no almoço e tentava guardar metade para janta, mas como ele era motorista de ônibus, o motor do ônibus esquentava a marmita e a maior parte das vezes a marmita estava azeda quando ele chegava em casa. Aí ele comia um pão com banana, tipo um Mac banana, né? Que pra mim não tem sabor nenhum. Tem gente que vai falar, que delícia um pão com banana. Não tem gosto de nada. De verdade, pra mim, na minha opinião, tem gente que vai falar, é maravilhoso, é uma delícia. Tudo bem, cada um com o seu gosto, mas é uma coisa assim que os sacrifícios que ele fez e aí tudo que ele conquistou, mas assim, sempre mostrando, cara, você precisa ser honesto, os valores estão nisso. Os valores estão nessa conquista de me levar todas as vezes para um campo de futebol, de apreciar coisas com ele, dele poder me ensinar o pouco que ele sabia, de poder assistir um jogo de futebol do lado dele, de poder fazer uma refeição junto com ele, às 5, 6 da manhã, arroz com feijão, né? Um ovinho frito, aquela coisa. Eu aprendi isso com ele e posso dizer, o meu pai foi um cara incrível, que me ensinou coisas incríveis. Se ele tivesse preocupado com tanto assim, vou deixar riqueza, vou deixar fortuna, vou deixar um monte de coisa, eu não teria talvez essa imagem dele, entendeu? Que o valor não está naquilo que a gente almeja, o valor está naquilo que a gente é, na essência verdadeira, entendeu? É muito legal, pastor, quando a gente fala, e o irmão falou um pouquinho dessa questão do herói, né, e trocou esse termo, né, pelo pai inesquecível, porque quando a gente pega os exemplos bíblicos, a Bíblia, de uma maneira geral, assim, trabalha sempre com o anti-herói. Se você pegar, por exemplo, a galeria dos heróis da fé lá de Hebreus 11, tem prostituta, tem mentiroso, tem de tudo lá. É verdade. Tem de tudo. Mas Deus reescreveu a história dessas pessoas. E de repente quem está nos assistindo está nesse conflito, né? Ah, mas eu fui tão negligente. Ah, mas eu deixei de lado. Ah, mas... Não perdeu. A Bíblia, pelo contrário, mostra muita gente que começou mal e acabou maravilhosamente bem. Talvez, acho que essa seja a grande questão. A gente querer parar um pouco de fazer. Na verdade, a gente precisa reconhecer a falha e pedir para quem pode fazer bem nos auxiliar. Então, às vezes, a minha questão fica muito nisso, né? Da gente querer tomar as rédeas. E a Bíblia, quando ela conta a história de Abraão, por exemplo, toda vez que Abraão quis fazer alguma coisa, ele fez errado. Ele mentiu, falava para Sara, fala que você é minha irmã, porque se você falar que é minha mulher, eles vão me matar. Então, Abraão foi sempre para dar um jeitinho na promessa de Deus. Até que chegou uma hora, quando Deus foi fazer ali o pacto com Abraão, ele pôs Abraão para dormir. E Deus passou no meio dos animais lá, né? Porque se Abraão tivesse acordado, ele ia dar um jeitinho de fazer alguma coisa errada. É essa questão mesmo, a gente parar de querer ser e buscar em quem pode fazer a gente ser alguma coisa, e aí sim, a partir disso, transformar a nossa vida. Eliezer, você disse que tem 35, né? 35. Quase 36. Mas 35 ainda. Aí eu pergunto assim, tipo, né? Eu perguntei qual é a sua idade. Se a pergunta fosse outra, você teria outro tipo de resposta. Por exemplo, quantos anos você tem?
Aí perguntou isso para uma tia da minha esposa. Ela responde o seguinte: 1, 2, 5, quem sabe? Porque ela fez 90 anos agora. Como assim? 1, 2, 5? Eu não sei. Quem sabe é Deus. A gente não sabe quanto tempo vai viver, cara. Entendeu? Essa é a pergunta. Quantos anos você tem? Não sei. O nosso prazo tem validade. A nossa vida tem validade. E às vezes a gente se importa tanto com coisas que não vale a pena e esquece de viver. Talvez você fez errado a vida inteira, se deparou com diversas situações que te trouxe constrangimento, mas sempre existe um tempo para acertar. Sempre existe um jeito de reconquistar. Tem muita gente que está assistindo a gente agora que está com o casamento quebrado. Talvez a esposa esteja sentada na ponta do sofá, ele na outra ponta, o filho no meio. Até para manter o elo de ligação. Que você pode retomar também. Entende isso? É importante que você olhe, de repente, com aquele mesmo olhar de ternura. Que olhe para a esposa, de repente, ou para o esposo e veja que há a possibilidade de mudar, mas não dá para esperar pelo outro. A gente pode fazer a partir de nós mesmos. Então, a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. Essa é a dedicação. E aí, entender que o nosso maior legado, quando Deus for cobrar da gente, é dizer assim: cadê tua esposa? Cadê o teu esposo? E a gente perceber que a gente fez tudo para que aquela pessoa fosse uma pessoa feliz. Sem você, o que essa pessoa seria? Ou talvez sem ela, ou sem ele, quem você seria? Então é muito importante que se faça essa pergunta, porque a base está no casal. Quer ter filhos bem estruturados? Mostre isso a partir do casal. Então tem muita gente que está assistindo que precisa entender isso, que você pode recomeçar a partir da sua vida, que você pode recomeçar, reestruturar, começar a ter um relacionamento não só entre o casal, mas também com a família, de uma forma simples, mas que você possa fazer a diferença nisso tudo. Então, quanto tempo a gente tem? A gente pode fazer diferente. Sempre é dia para recomeçar. A gente pode fazer diferente na questão da vida. Agora, se você fizer essa pergunta, quanto tempo a gente tem para nossa produtora aqui, ela vai te responder. Ela já falou aqui na minha orelha já, e o tempo é curto, viu, pastor? Falta pouco tempo para acabar essa edição do Consulta do Dr. Temas Bíblicos, que passou voando. Voando, né? Diante de tanta coisa que a gente tinha para conversar, e ainda ficou muito assunto de fora, porque realmente não dá para a gente falar de família em 1h30 de programa, é muito assunto. Mas, eu quero e vou agradecer de novo, né, o pastor Gilson Biondo, que gentilmente separou um espacinho ali na agenda para nos visitar aqui nos estúdios, para trazer um pouquinho dessa reflexão. Mas eu vou passar antes os contatos do pastor, para você que nos assiste, de repente ficou alguma dúvida, algum questionamento, quer entrar em contato, de repente esclarecer alguma questão, fazer convites também, né, para palestras, para levar todo esse conhecimento até você aí. Então tome nota, vou começar pelo site www.gilsonbiondo.com.br, tá bom? www.gilsonbiondo.com.br. E também ali nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, Gilson Biondo, tá bom? No Instagram você coloca ali o @ antes, que você acha facilmente, e no Facebook, só você colocar lá no Procura, que também você vai encontrar o pastor lá, tá bom? E também pelo telefone, tá? 0 prestadora 11, que é aqui de São Paulo, 991 19 30 30, tá bom? 011 991 19 30 30. Esses são os contatos do pastor, psicanalista, escritor Gilson Biondo. Muito obrigado, viu, pastor, pela visita e por todo o aconselhamento que deu. Eu peguei muita dica, tenho certeza que o nosso cinegrafista aqui, o Kiko, também pegou muita coisa. A nossa estagiária Vanessa ainda nem tanto, mas como filha, né? Aí ela já pegou algumas coisas ali também para aprender. Pastor, muito obrigado pela visita. Eliezer, eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade, como eu sempre falo. Sempre existe uma nova chance, um novo dia. Espero que Deus conceda eu voltar para casa, né? Assim como todos nós, mas porque é importante e a gente deseja isso. Então agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, a Verusca por essa excelente pessoa, né? Uma pessoa brilhante e que fez esse elo e sempre muito bacana quando ela manda o convite, né? Eu sempre fico muito feliz. Deixar um abraço aqui pro Kiko, Deus abençoe, fica aí nos bastidores. A Vanessa também,
que fez minha recepção hoje. Para você, o meu carinho. Vou deixar esses livros para você aí, tá bom? Para as pessoas que quiserem os livros, eu escrevi 40 livros. Pouquinho só. Aí fala, como é que você faz, como é que você arruma tempo? O tempo é assim, a gente tem que cadenciar que você consegue viver tudo. Então, os livros estão lá no site também, gilsonbiondo.com.br, você acha tudo da minha vida, inclusive telefone. Eliezer, beijo no coração e que a RIT seja esse sucesso como sempre é e sempre vai ser. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Perguntou quanto tempo a Verusca. Não para de falar aqui o tempo que a gente tem. Ainda bem que eu não tenho escuta. Ainda bem. Um grande abraço para você que nos acompanhou até aqui. Uma ótima semana. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe. Domingo que vem nós estamos de volta. Encontro marcado. Valeu.